Mas, amados, vamos agora voltar a falar um pouco da nossa maior esperança. Nós, Igreja de Jesus Cristo, igreja comprada e remida pelo sangue de Jesus, temos uma viva esperança de uma herança eterna, incontaminável, de uma herança que não pode murchar, guardada no céu para nós. Estamos na expectativa muito grande de um grande dia. Nós estamos aqui na batalha do Brasil, de tanta corrupção, de tanto engano, de tanta mentira, de tantas coisas. Então nós estamos orando pelo nosso governo aqui, orando, mas só que o nosso foco principal não é este. Porque enquanto estamos aqui, nós estamos orando, porque a Bíblia diz: orai pela cidade onde eu vos enviei, para que a cidade tenha paz. Porque na sua paz vós tereis paz, na sua prosperidade vós sereis próspero. Mas a nossa maior preocupação, nosso maior alvo é a volta de Jesus, é o arrebatamento da igreja de Jesus. Estamos aguardando aquela palavra que Jesus disse aos seus discípulos no capítulo 14 do livro de João. Antes de ler o texto que eu quero ler aqui, eu quero começar citando esse texto. Quando Jesus chama os seus discípulos, e era momento também de tristeza. Eles estavam tristes porque a conversa já havia sido falada já de algum tempo, que Jesus ia embora. Que Jesus não estaria mais entre eles. Já havia esta conversa ali. E eles estavam já naquela expectativa deles estar ali. Jesus começa uma conversa com eles. E nessa conversa, já no capítulo 15, ele diz: não vos deixarei só, voltarei para vós, eu vou enviar o Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode receber. Vós conhecereis, porque ele habitará convosco e estará em vós. Mas anterior a isso, no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vocês sabendo o caminho. Então Filipe disse: nós não sabemos o caminho, nem para onde vais. Aí ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus começa uma conversa com os seus discípulos, já trazendo para eles qual era o plano, um plano futuro, mas um plano de poucos dias. Aconteceria a primeira etapa, que ele iria embora. E ele faz a promessa de uma segunda etapa, que ele vai voltar. Não a volta para governar, mas a volta para levar. Uma promessa que ele fez: filho, espera. Não se turbe o coração. Não fique desesperado. Não fique apavorado, porque eu vou e vou voltar. Jesus está fazendo uma promessa e nós, igreja, mesmo em meio a uma pandemia que está havendo, em meio a uma guerra política, em meio a uma guerra espiritual, em meio a tudo isso, não vamos perder o nosso foco. O nosso foco é Cristo. Paulo, escrevendo ao escritor aos Hebreus, diz: nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então esta é a nossa esperança. Mas agora vamos para o texto que eu quero ler para fazer um complemento com esse que acabei de citar. Com esses que acabei de citar. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios,
a partir do versículo 50, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, a respeito do primeiro Adão, do segundo Adão. Depois ele escreve, continua no versículo 50, dizendo assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se reviste da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e esse corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será em vão. O apóstolo Paulo, trazendo uma palavra, ele vai falar em Tessalonicenses também. Ele vai falar em Filipenses que a nossa cidade não é aqui, mas que aguardamos o Senhor Jesus, que transformará o nosso corpo abatido conforme o seu glorioso, conforme o seu corpo. Então ele vem falando de uma cidade que não é aqui. Abraão estava em busca de uma cidade. O capítulo 11 do livro de Hebreus diz que Abraão deixou seu pai, deixou sua mãe, deixou sua casa, e ele tinha a oportunidade de retornar à sua pátria antiga, de retornar à sua antiga terra. Mas agora ele buscava uma cidade. Ele estava com os olhos fitos em uma esperança de uma cidade. E a Bíblia diz que Deus já lhe preparou uma cidade, da qual Deus, ele é o arquiteto e o construtor. Abraão aguardava uma cidade. Jesus nos promete estar em uma cidade nova. Para João, ele traz uma visão desta cidade, e João escreve a partir do capítulo 21 e 22 do Apocalipse, e ele começa nesses dois capítulos a falar dessa cidade. E João disse: e o anjo me mostrou a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. Me mostrou a cidade, as ruas são de ouro e de cristais. Não vi templo ali, porque o Senhor é o templo. O Senhor é a luz. Eu vi o rio da vida, a água da vida. Eu vi de uma margem da outra do rio, estava a árvore da vida, cujas folhas servia para remédio para as nações. E o seu fruto era mensal, o seu fruto era o ano todo. O Cordeiro vos guiará às fontes de água viva. Então João estava falando da cidade que Abraão estava procurando. A cidade que Jesus prometeu. E Jesus disse: eu só vou preparar lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse: irmãos, não sejamos ignorantes ou sem conhecimento acerca dos que já dormem, ou dos que morreram. Porque eles vão voltar, nós não vamos preceder eles. Mas quando tocar a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos
transformados e depois raptados ou arrebatados para o encontro com ele nas nuvens. Então são promessa. E esta promessa de que ele vai voltar não é algo novo. Se você pegar o credo católico diz assim, o que eles creem diz assim: crê em Jesus Cristo, o que há de voltar. Então eles também crê que Jesus há de voltar. Então Jesus, ele vai voltar para levar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. Ele vai voltar para que nós estejamos com ele. E ele faz essa promessa, e agora o apóstolo Paulo, ele disse: irmãos, eu quero dizer para vocês um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos transformados e arrebatados. Em um momento, em um abrir e fechar de olhos, nós vamos ser transformados. E o apóstolo Paulo diz: carne e o sangue não é do reino de Deus. Porque a carne, ela é daqui. Veja bem. Tudo o que é daqui vai ficar aqui. Seu corpo veio da terra. Ele é pó. E Deus, na sentença que dá ao homem, diz: ao pó voltarás. Portanto, é pó. A roupa que você veste veio da terra. O nome que você tem também vai ficar aqui. Porque ele te dará um novo nome. Um novo corpo, um corpo glorioso. O que é daqui vai ficar aqui. O teu espírito não é daqui, mas é de lá. E vai voltar para lá. Ele vem buscar o seu eu interior. Ele vem buscar você. Depois a Bíblia diz que os mortos serão transformados, eles vão ressuscitar num novo corpo. E nós, com o corpo vivo, seremos transformados e depois arrebatados. A palavra arrebatar quer dizer raptar. Porque ninguém vai ver nós sermos arrebatados, a não ser nós mesmos. O ímpio, quando ele abrir os olhos, cadê o seu companheiro, cadê o seu irmão? Cadê o motorista que está dirigindo o carro? Vai haver um caos muito grande. Eles não vão ver o arrebatamento, a hora que isso vai acontecer. Porque acontecerá em todos os fusos horários, em todos os lugares. Para uns é meia-noite, para outros é 6 da manhã, para outro é meio-dia, alguns vão estar trabalhando, outros vão estar dormindo, porque nós temos fuso horário. E Jesus vem em todos os fusos horários em um tempo só. E vai levar a sua igreja. E Paulo diz que as aflições do tempo presente não se compara com a glória em que em nós há de se revelar. Então aquilo que passamos agora, aquilo que sofremos agora, não se compara no que está nos aguardando. Paulo diz que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que amam a Deus, que temem a Deus, que servem a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vai acontecer o seguinte, os mortos, Deus vai chamá-los e eles terão um novo corpo. Nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e isso que é corruptível é aquele que se destrói, se revestir da incorruptibilidade, então se cumprirá a palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aonde está a morte, a tua vitória? Zombando da morte, vamos zombar dela. Aonde está a morte ou o inferno, o teu arguilhão? Pois o arguilhão da morte era o pecado, e a força do pecado era a lei.
mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, meus amados e minhas amadas, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça de que Jesus vai voltar, de que a nossa esperança maior é o Senhor. A nossa esperança maior é o arrebatamento da igreja. Mas Paulo diz que enquanto isso não acontece, aí continua dizendo, para que nós sejamos inabaláveis, constante na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho no Senhor não é vão, mas terá uma recompensa. Enquanto ele não vem, seja constante, seja firme, seja inabalável na obra do Senhor. Trabalhe na sua obra. Trabalhe de todo o seu coração, com toda a sua alma. Trabalhe na obra do Senhor. Então, amados, vamos esquecer um pouquinho aquilo que estamos vivendo no Brasil. E vamos nos lembrar que nós temos um objetivo. O céu é o nosso limite. O céu é o lugar aonde queremos ir. Temos uma promessa de ir para lá. Temos uma promessa de que Jesus vai voltar. Então vamos estar atentos. Mas vamos orar ao Senhor nosso Deus, agradecer ao Senhor por nossa vida, pela vida da nossa família, pela nossa esperança e pela paz que temos no coração. Vamos falar com Deus. Soberano Deus, eterno Pai celestial, há uma esperança em nós, essa esperança dada por Jesus, e o Espírito Santo confirma sempre em nós. Jesus vai voltar. Jesus virá buscar a sua igreja. Que o seu povo esteja pronto, esteja aguardando, esperando, que possamos conseguir nos desgarrar deste mundo. Porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Oramos para termos uma vida de paz, de prosperidade aqui. Mas sabemos que nada que está aqui nós vamos levar. Não vamos levar nem 1 quilo de arroz. Não vamos levar nem um centavo em real, ou dólar, ou marca alemã, ou libra, não importa qual é a moeda, não levaremos nada. Não levaremos uma única peça de roupa. Não levaremos um único palmo de terra. Nada vamos levar. Mas podemos comer o melhor dessa terra enquanto estamos nela. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja, teu povo, concedendo misericórdia a cada um. Que venhamos ter uma semana de vitória, de bênção, que todo terror seja destruído na vida do seu povo, que haja aquela confiança em Deus, aquela paz em Deus, aquela alegria em Deus. Nos conceda da tua bênção, Pai, em o nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do amado Espírito Santo de Deus, esteja em cada coração, hoje e sempre. Amém. Fique com Deus e a paz do Senhor.